Às vezes você tem que falar pra você que você é um Loser. loser. É engraçado que às vezes eu tinha uns comentários assim nessas coisas que vai rolar e depois só olhar os comentários com essa parada sair no YouTube. Não sei se você tá vendo isso no YouTube, Spotify, o que quer que seja, onde a equipe posta. Mas é muito louco, assim, porque aí a galera tacando pedra na genia. E tipo, Érico isso, Érico pilantra, sei lá o quê. E eu fico nos comentários, viu? Que eu assisto seus lançamentos. Cara, e às vezes eu olho um comentário e eu olho e falo assim, essa pessoa é um loser. E não porque ela é um loser na vida dela. Porque nem pra me criticar direito ela consegue. Esse comentário de crítica dele é fichinha. Fichinha. Perto do comentário de crítica que eu faço com eu mesmo. Eu falei, se você tá me batendo, eu me bato muito mais. Porra, se você quer me bater e quer me tirar do sério, pô, dá um up aí no seu game. Melhore. Porque eu me bato muito mais. E a gente, e eu falo isso pra vocês que estão assistindo, é um pouco da veia do empreendedor. A gente, se a gente não se bate também, a gente não cresce. Não cresce. Então eu olhava pra aquele comentário e falei assim, o cara não me bate. O tanto que eu me bato ainda tá ajudando meu engajamento. Tá. Porque se o hater, eu falo do hater que tenta, é o hater profissional, assim, um cara que é hater mesmo, não de um comentário. Esse aí é hater faixa branca, era o hater faixa preta. Se ele soubesse o quanto o comentário dele me ajuda, por quê? Por que ajuda? O comentário gera conversa. Eventualmente vai vir um aluno meu que vai rebater. Eu falo assim, deixa só os meus alunos responder. E aí, isso gera aquela discussão. A discussão fala pro algoritmo, opa, esse negócio tá interessante, vou distribuir. Se o hater soubesse o quanto ele me ajuda me criticando, ele ia ficar calado só pra me prejudicar. E mesmo se ele te critique e outras pessoas vejam, a pessoa, ela te vê e começa a te seguir e você converte. É igual o Wenda. E é interessante que quando um cliente fala muito mal, é a melhor hora. Porque ele, pela primeira vez, ele tá sendo sincero. E a sinceridade é o primeiro passo da conversão. Porque, na sinceridade, o cara realmente te dá real. É isso que me para. Resolve isso, então. Resolve essa parada, então, pra mim. Eu sou loser, eu explico. E assim, às vezes ele vai resolver. Às vezes você vai resolver, às vezes não vai. E ele vai estar certo e vai continuar a vida que segue. Mas enquanto essa carta tá escondida, não tem como bater nela. Como é que eu vou bater numa objeção, um receio, uma conversa que te para de chegar lá enquanto tá escondido? A gente não consegue bater naquilo que tá escondido, né? Eu não bater a palavra errada, lutar. Me dá um direito de luta. Me dá um direito de luta. Me dá o benefício da dúvida. Vamos conversar. Porque quantas vezes a pessoa tinha uma objeção e eu não consegui resolver? Muito mais vezes do que eu consegui resolver. Sim, infinitas vezes. A gente não tem 1 bilhão de bilionários. O Plat 10+, tem 50 pessoas. O Plat 2/10, eu posso estar errado exatamente o número agora, porque tem sempre umas paradas que acontecem no comercial e tal. Mas tem 177. O Plat 6/7, 200 pessoas. Mais de 200. Isso aí eu posso afirmar pra ser mais impecável, pra não ser marqueteiro aqui, porque sou marqueteiro, né? Então tem que tomar cuidado pra não exagerar e dar essa impressão. Eu sempre tô falando, isso é matemática de marqueteiro. Não é mais de 200, é mais de 100, mais de 150 no outro, e assim, mais de 50 no outro. Então assim, eu falhei. Eu sou um loser. Só que ninguém fala isso pra mim, até hoje. Mas eu falo. Eu falhei. Onde é que eu pisei na bola? E eu sempre digo, se você não ganhou, o que aconteceu? A gente tava falando numa parada, assim, eu acho que o tema é completamente estranho. E a gente tava ali no escritório, a gente tava falando uma coisa mais organizacional. E ele fala, cara, como é que você decide essa coisa? Eu não vou falar aqui no podcast, porque, enfim, é uma coisa. Você fala assim, cara, você não ouve ninguém antes de decidir isso, não. Uma decisão muito estratégica no meu negócio. Eu falo assim, eu ouço. Eu adoro ouvir. Eu tenho meu conselho. Falei que é o Hugo, a Priscila e o Granville. São um conselho. A gente tem um grupo de WhatsApp, de Telegram que chama Conselho. Eu falo assim, cara, eu vou fazer isso. E isso é arriscado? Ou isso tem consequências? Eu tô maluco? E eles podem falar que eu tô maluco. Às vezes eles vão falar que não. Se eles passam a mão na minha cabeça, por muitas vezes eu senti que eles fazem, eles saem do conselho. Na minha cabeça, tá? Porque por que eu vou ter conselho de alguém que... Eu quero ter conselho de alguém que vai me dar real. Que vai me dar real quando eu estiver dando certo também.
Não vai falar. E que vai me dar real quando não estiver dando errado, sem muito papas na língua. É o jeito que eu gosto de lidar. Mas no final, a decisão foi minha. No final, o responsável foi eu. Eu não vou jogar nas costas de ninguém. Eu não vou terceirizar a culpa minha. Porque no final, eu sou o responsável. Eu não sou vítima. Eu procuro não ser. E às vezes eu fui vítima do Brasil. O Brasil, empresa. Ai, que bom. Quando eu morava na Inglaterra. Morei muito tempo na Inglaterra. Sou até cidadão inglês. Você vai vendo. Tenho cidadania em inglês. De tanto tempo que eu morei lá, eu peguei a cidadania. Mais ou menos assim. E, cara, montar uma empresa lá era uma simples. Os impostos é simples. É feito para a máquina funcionar. As trabalhistas lá são, vou dizer, mais justas, que quer que seja justo ou não. Às vezes você pesa para um lado é ruim, pesou para o outro é ruim. Se você exagerar dos dois lados, fode todo mundo. Fode o empreendedor para você ver. O empreendedor gera emprego. Acabou. Você está gerando emprego. Acabou com a economia. Mas também você não precisa criar um tirano. Né? Então, não é tirania. Então, tem que ter um balanço. Não pode ter exagero. E às vezes eu acho que o Brasil às vezes exagera para um lado, devia exagerar menos, ou às vezes exagera para outro. Mas eu achava o máximo. Porra, Inglaterra, a parada funciona, brother. E aí eu falava aí no Brasil isso, e o Brasil aquilo, e o Brasil aquilo. Eu falei assim, cara, eu tô com um discurso de vítima do país. Eu falei, não, na verdade eu não tinha que estar aqui, nem cidadão, assim, eu sou cidadão brasileiro, claro, sou brasileiro, eu tenho uma outra cidadania. Isso eu posso no momento... sem visto, sem burocracia nenhuma, decidir morar em outro país. Que eu tô falando, eu falei, que eu não tô falando? Estados Unidos. Por que eu não tô lá, então? Volta pra lá, para de ficar. Eu falei, cara, então assim, a verdade é que quase todos os dias eu olho pro meu espelho e falo, cara, eu também sou loser. Eu também sou loser. E quer saber de uma coisa? Se eu jogar um jogo onde eu sou winner o tempo inteiro, é um jogo chato. E a receita do antidepressivo. Então, assim, quando meu hater fala isso de mim, eu falo assim, rapaz, nem hater direito você é. Porque eu sou hater, eu sou o meu maior hater. É muito louco isso. Quem tá num jogo grande já se cobra muito. É muito difícil você criticar, exemplo, eu recebo algumas críticas. É muito difícil, porque no jogo que eu já cheguei, isso daí não me afeta mais. Porque é tipo assim, eu acho que talvez igual o jiu-jitsu ou artes marciais, você vai apanhando literalmente, você vai ficando mais esperto, mais forte, você vai pro lado de cá. Então hoje, por exemplo, eu nem leio. A primeira pergunta que eu faço assim, ó, pro meu time, essa pessoa tem mais resultado que eu, que me criticou, tá no Platinum 10+, tá entendendo os números, sabe pra onde eu tô indo? Eu vou escutar e mudar meu jogo. Agora, seguidor que tá devendo no cartão de crédito, tá com dívida. Eu falei isso outro dia nos stories. Rolou uma situação dessa lá nos Estados Unidos, falando sobre mim. Eu vi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu vou discutir com quem deve no cartão? Quem deve no cartão tem que estar no meu curso, cara. Essa pessoa não tem uma evolução cognitiva para entender que se eu tenho mais resultado que ela tem que aprender a se submeter à autoridade. Foi uma coisa que a igreja me ensinou muito. Como assim? Eu sempre fui aquele cavalo meio selvagem, né? É do meu jeito. Então, assim, exemplo, você. Quando eu entrei no Fórmula, eu fui a palavra submissa, sobre a missão. Eu estou sobre a missão de Érico. Eu preciso ser submissa ao Fórmula para ter sucesso. A partir do momento que eu encaro a palavra submissão como, não, eu faço do meu jeito, você vai ser um loser a vida toda. Porque eu tenho que entender que você é melhor do que eu. E por isso que eu preciso ser submissa ao que você me fala. A submissão gerar resultado. Se eu, Verena, tenho algum tipo de resultado em alguma área que eu vou ajudar você que está aí do outro lado, você tem que se submeter aos meus comentários. Meu pai também era assim. Você tem que enquanto um burro fala, o outro murcha a orelha. O que você fala para mim, eu sei que você não é Deus, mas... Eu faço. Por quê? Porque eu falo, cara, ele tá lá. E reciprocamente, eu fui e sou submisso o tempo inteiro. Quer falar de wealth management? Eu não passei 17 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei no mercado financeiro, mas não gerenciando a parada. Passei precificando umas paradas, né? Ajudando o trader a precificar a parada. Era muito bom naquilo. Se não era bom,
Lá você bota, né? Tipo, ganhava dinheiro, bastante dinheiro com isso. Eu tinha que me submeter. Quero falar de wealth management. Eu tenho que me submeter a alguém que eu respeite. Então tem muito da escolha de quem você vai se submeter. Eu acredito muito nisso. Eu sou submisso para caramba. Pois é, você vai contratar um arquiteto. Submisso sobre a missão dele. Vai contratar um arquiteto, pô, eu vou ser eu vou botar a pilastra aqui no meio. Aí a casa cai. Você tem que o engenheiro, a casa cai, literalmente. Então. E eu busco sempre pessoas para me aconselhar em áreas que a pessoa venceu naquela área. Eu vou te dar um exemplo que eu dou nas minhas lives. Eu falo, cara, você vai pedir conselho a quem se divorciou 7 vezes? Você vai pedir conselho de paciência para uma pessoa desequilibrada? Você vai pedir conselho de lançamento para quem é loser? Isso me incomoda muito. Tem muito tempo isso. Eu participei de uma mesa que ninguém tinha resultado. Cara, me deu nervoso e eu fui indelicada ao ponto, porque eu digo. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que vocês deviam estar calados, escutando. Só tem uma pessoa aqui que tem resultado nessa mesa. Porque você nunca lançou. O que você tá achando que você sabe? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade de aceitar essa palavra. Eu me submeto muito ao meu marido, mas terrivelmente submissa, viu? Para as feministas aí de plantão. Incrivelmente submissa. Meu marido é um cara gênio, tem um QI fora da curva, inteligentíssimo, nunca fala nada pra mim de forma emocional, nunca me prejudica. Toda a decisão dele é pragmática. Troy é cabeção. Ele pega 2 folhas de papel, HP, e deita nos cálculos comigo. Nos cálculos. Então, assim, eu me submeto ao meu marido porque eu respeito ele. Não é porque eu sou obrigada a me submeter a ele, não. É porque ele tem mais resultado que eu em muitas áreas que ele me socorre. E se eu ficar dando sabe aquele povo, aquela galera loser que não quer aceitar alguém que tem resultado dando conselho? Não, porque direitos iguais, não existe direitos iguais. Principalmente na minha empresa. Na minha empresa não tem direitos iguais. Se Joana tem mais resultado que José, é meritocracia, ela que toca. Se João converte no tráfego, Eduardo é submisso a João. E eu digo essa palavra, você é submisso, você está sobre a missão de João. Meu marido, quando a gente decidiu uma questão financeira, é cálculo. A gente pega caderno grande de desenho para calcular. Tanto que nem tem lá ainda está nos meus destaques, né? Hoje em dia nem falo, porque os cálculos são muito doidos, meu e dele. Então eu respeito quem tem resultado, cara. Se meu marido quiser tocar algo que eu sei que ele tem resultado, como ele fez agora no último lançamento e arrasou montando o cenário, eu estou submissa a tudo que ele quer. Porque eu respeito. Porque ele é um cara que me mostra respeito. Não quer o meu mal, me ajuda no meu business, tamo junto, colado e coligado. Igual você. Quando eu assisto uma aula, possa ser que eu ache, mas talvez com o imigrante não vai dar certo. Érico falou, eu vou testar. Inclusive tem isso lá no meu time, entendeu? A gente se submete a tudo de análise. Não tem contesta. Tanto que até é uma coisa que a gente discute muito antes da análise. E aí fica uma coisa no ar. Vamos escutar a análise para ver quem tá certo. Aí quem ganha fala, não disse. Aí Lorival analisa e ele fala, você tá com problema em antecipação. Se alguém na minha empresa contesta, eu fico chateada. Eu falo, vem cá, cara, qual o resultado que você tem? Lorival tá tocando no lançamento de Érico. O que você quer discutir, cara? Sério? Aqui a gente vai chegar nesse ponto? Não vai. E primeira conversa direcionada com quem fatura mais de 10 milhões de reais. Nesse caso, mais mesmo, não foi nem na trave, é 14 milhões de reais.